Olá, alunos, sétimo ano D, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que é a professora Milaira, professora de matemática. A gente vai fazer correção dos exercícios da aula 1, que está no Classroom de vocês. Então, vamos lá. Primeira parte, ele pede para resolver exercícios do 1 ao 6 da página 40 do seu livro e anexar a foto do caderno com as resoluções. Então, vamos lá. Tá aqui o livro. Então, vamos lá. Ó, o exercício 1, ele pede, observe a reta numérica, que é essa daqui, e dê a distância de mais 5 até 0. Então, vamos lá. De mais 5, onde que tá o mais 5? De mais 5 até 0, quantas casas eu vou andar, ó? 1, mais 4, 2, mais 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância de mais 5 até 0 é 5. Aí, o B, de menos 8 até 0, vamos lá. Menos 8 tá aqui, até 0. Então, quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a distância de menos 8 até 0 vai ser 8. De menos 3 até 0, então, menos 3 tá aqui, ó. Menos 3 até 0. Então, vou andar 1, 2, 3. Então, vai ser 3 casas. Então, vamos lá. De mais 7 até 0. Mais 7 até 0. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância vai dar 7. De menos 2 até mais 5. Então, vou sair de menos 2 até mais 5. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar 7 casas também. De menos 9 a menos 9, a menos 1. Então, vou de menos 9 até menos 1. Já dá para saber que a gente vai andar 8 casas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a distância de menos 9 até menos 1 é 8 casas. De mais 2 até 5, até 7 eu tenho que andar 5 casas. Vamos confirmar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! É de 2 até 7. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Agora, de menos 4 até 4. Será que vai dar 8? Vai lá, menos 4 até 4. Vai dar 8? Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou andar 8 casas. Beleza? Vamos lá. O exercício 2, a gente vai trabalhar com módulo. Vocês lembram o que é módulo? Desconsidera a sombra, tá, gente? Então, módulo é aquela coisa, aquele... Que ótimo. Eu tô tentando abrir a página, não tá abrindo. Lá na página 31 do livro de vocês têm a explicação do que é módulo. Então, chama-se módulo o valor de um número inteiro, a distância ou afastamento desse número até 0 na reta numérica. O módulo é representado por essas duas barrinhas paralelas a ele. Então, módulo de qualquer número, que tá aqui. O módulo de qualquer número inteiro, diferente de 0, é sempre positivo. Então, quer dizer o quê? Que o módulo é um transformador que vai deixar os números sempre positivos, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? O exercício te pede o módulo de mais 25. Então, mais 25 em módulo é a barrinha mais 25, que vai dar o resultado igual a 25. Agora, menos 40 vai ser a barrinha dentro, menos 40, e o resultado vai dar mais 40. Então, todo módulo vai transformar o número em positivo. Quando ele é positivo, ele continua positivo. Quando ele é negativo, ele fica positivo. Beleza? Exercício 3. Vai lá. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo 20.
Quais são esses números? Lembra lá que o número inteiro, ele sendo positivo, ele sendo negativo, eles são dois números diferentes, entendeu? Então, vamos lá. Para o módulo ser 20, né? Que número eu tenho que vai dar 20? Então, para ser 20, ele tem que ser 20 positivo e 20 negativo. Ou seja, os dois positivos, né? O módulo de A, que é um número, tem que ser igual a 20. O módulo de B, que é outro número, é igual a 20. E que números que eu tenho que vai dar 20? Eu tenho 20 positivo e 20 negativo. Então, os dois números são mais 20 e menos 20. O 4. Vamos lá. Ó. Quais são os números inteiros que têm um módulo menor que 3? Menos 3, né? O módulo de menos 3, se a gente ver lá, o módulo de menos 3 é 3. Se a gente olhar uma reta numérica, quais números que são menor que 3? Menor que 3 eu tenho o 2, o 1, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos... Todo mundo que está à esquerda do 3, ele é menor. Só que o que acontece? Quando eu ponho 2 em módulo, módulo de 2 é 2 positivo. 1 em módulo, módulo de 1 é 1. 0 em módulo, módulo de 0 é 0. Menos 1 em módulo é 1. E menos 2 em módulo é 2. Menos 3 em módulo é 3. Menos 4 não é número menor que 3? Só que daí módulo é 4. Ele quer números que o módulo seja menor que o módulo de 3, menos 3. Então, quais são eles? Do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses 5 números aqui, numerais aqui, são menores que módulo de menos 3, tá? O exercício 5, ele pede lá. Sabe-se que n é igual a menos 36. Qual é o oposto ou simétrico do número n? Quando eu tenho oposto e simétrico, a gente vai olhar lá. Um pouquinho acima ali, a gente tem a definição. Números inteiros opostos ou simétricos. Então, a gente tem uma reta numérica que nos mostra que os números opostos são aqueles que a distância entre eles até zero é a mesma para o outro lado, ó. Você olha lá, menos 2, a distância de menos 2 até zero são 2 casas. E a distância de 2 até zero são 2 casas, ou seja, o tanto que eu ando para chegar no zero é o tanto que eu vou andar para chegar no número oposto. Ou seja, o número oposto, ele pode ser um número associado, a gente pode considerar ele que ele é associado, ou seja, ó, note que os números mais 3 e menos 3 estão associados a pontos que se encontram à mesma distância do zero. Ou seja, eles possuem módulos iguais, mas situados em lados opostos a retas, porque um está positivo e o outro está negativo. O mesmo ocorre com mais 2 e menos 1. Dois números inteiros que estão nessa condição são chamados de números inteiros opostos ou simétricos. Ou seja, quando eu tenho o número mais 1, o oposto dele é o negativo dele, menos 9. Ou seja, quando eu tenho mais 100 e menos 100, eles são o quê? Opostos ou simétricos. Então, quer dizer que o oposto ou simétrico de menos 36 é mais 36, porque ele está do outro lado do meu zero, tá bom? Então, ó, o oposto do n é mais 36. Exercício 6. O número inteiro é expresso por 128 dividido por 4 menos 30. Qual é o oposto simétrico desse número? Então, agora a gente tem uma expressão numérica. Então, a gente tem que resolver essa expressão para achar o valor desse número. Vamos lá. Que jeito eu vou resolver isso? Desconsidera minha variação aqui, que eu tô tremendo. Então, primeiro eu vou fazer 128 dividido por 4. 128 dividido por 4 vai dar 36. Por quê? 128 dividido por 4, eu não consigo dividir porque é menor que 4, então 12. 12, que número que eu multiplico por 4 que dá 12?
3. 3 vezes 4, 12. Que vai dar 0. Baixei o 8. Agora vai dar 2, que vai dar 0. Porque 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8, 0. Então, dá 32. 32, e eu abaixo o 30 que eu não fiz nada com ele. Então, vai ficar 32 menos 30, que vai dar 2. Então, o oposto de 2 é o quê? Menos 2. Agora, o exercício 7. Vamos lá. Que é o do classe 1. Ó, determine a variação de temperatura de cada cidade a seguir. Ou seja, de Nova York, vai de mais 4 até menos 4, né? Então, vamos lá. Nova York, vou pôr só a sigla. New York. Mas, professora, não tá escrito Nova York ali, tá escrito New York. New York para os Estados Unidos. Por aportuguesando, fica Nova York, tá? Então, a máxima é mais 4 e a mínima menos 4. Vamos pensar lá? A mínima é menos 4, né? E a máxima é 4. Quantas casas a gente anda? Qual que é a distância do menos 4 para chegar até o 0? 4, não é? Então, a distância daqui é 4 e daqui até chegar ao 4 positivo também é 4. Então, 4 mais 4 vai dar 8 graus. Então, vou ter 8 graus de diferença do menos 4 até o 4 positivo. Vamos lá, o próximo. Moscou. Moscou. Moscou, a gente tem a máxima de menos 3 e a mínima de menos 9. Mas, professora, 9 é maior que 3. Por que a mínima é menos 9? Quando a gente olha na nossa reta numérica, lembra lá que quando o número é negativo, ele sempre vai ser ao contrário do número positivo, porque o número positivo, esse número é maior do que 3, não é? Só que aqui é ao contrário, agora o número maior, ele é menor. Quanto maior é o valor numérico daqui, menor é o número negativo, tá? Então, vamos lá. Se a gente pensar lá, de menos 9 até menos 3, quantas casas eu andei? Né? Eu vou andar 6 casas, ó lá, porque vai aqui no meio vai ter o menos 8, o menos 7, o menos 6, o menos 5 e o menos 4. Ou seja, eu vou andar 6 casas. Vamos conferir lá? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, minha variação térmica vai ser de 6 graus. Beleza? Olha lá. Agora, Chicago. Olha lá, Chicago. Ele sai de mais 1, que é a máxima, e cai para menos 4. Então, vamos lá. Ele saiu do menos 4, do 1 e caiu para o menos 4. Quantas casas eu tenho até chegar aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha variação térmica é de 5 graus. Agora, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente já vai contar com números positivos, porque, graças a Deus, o Brasil não faz no valor negativo de temperatura. Então, ele sai de mais 20, que é o mínimo, e vai a mais 31. Se a gente ver a diferença de 20 para 31, a gente vai andar 11 graus de temperatura, certo? Porque 31 menos 20
vai dar 11. Ah lá, nem precisei fazer a continha, tá? Agora, Oslo. A temperatura máxima é 1 e a temperatura mínima é 14. Então, em Oslo, a máxima é 1 e a mínima é 14. Vamos lá. Se a gente ver o tanto de casas até chegar no zero, aqui a distância vai dar 14 casas. O tanto de casas que eu tenho até chegar no 1 aqui, a distância vai ser uma casa. Então, quantas casas eu vou andar daqui até aqui? Vai ser 14 mais 1, que vai dar 15 graus de variação. Tá bom? Agora, São Paulo. São Paulo. São Paulo. Vamos lá. A máxima é 26 e a mínima 18. Então, assim, a gente vai fazer a variação sendo 26 menos 18. 26 menos 18, a gente vai ter 8 graus de diferença lá. Então, a diferença, a variação vai ser 26 menos 18. Então, vai ser 8 graus de diferença. 8 graus. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Bora pro 8. Então, vamos lá. O exercício 8, lá, escreva em ordem crescente os números da tabela a seguir. Então, a gente vai ter lá o 5, o menos 8, o 4, o menos 2, o 0, o menos 1, o 6, o 7 e o menos 3. Lembra lá que eu falei, quem que é o meu menor número? A ordem crescente é do menor para o maior. Quem que é o menor número? O menor número é o sinal negativo, o número de maior valor. Então, quem que é menor? Menos 8. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter o menos 8. Menos 8, ele é menor que menos 3. Que é menor que menos 2. Que é menor que menos 1. Que é menor que 0. Que é menor que 4. Que é menor que 5. Que é menor que 6. Que é menor que 7. Então, a ordem vai ficar essa, ó. Menos 8, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 4, 5, 6 e 7. Tranquilo, gente? Essa foi a correção da aula 1, da atividade da aula 1. Se ficar qualquer dúvida, por gentileza, pergunte. Não deixe de perguntar, não vamos ficar com dúvidas. A professora tá aqui para tirar dúvida, beleza? Até a próxima!